Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam bem-vindos. E hoje é uma live especial, porque é uma live de perguntas e respostas. Eu também provoquei meus pacientes e falei: poxa, vocês podiam me falar quais eram as suas dúvidas na época do seu tratamento, ou se você tem alguma dúvida hoje para me perguntar, aproveita e faz. E aí eles me deram uma enxurrada de perguntas e eu estou com um monte de pergunta aqui para responder, e eu vou responder uma por uma com todo carinho. Então, obrigado aí pela colaboração, quem mandou sua pergunta, e vou deixar aqui aberto, para quem fizer alguma pergunta, eu vou anotar, vou tentar responder e trazer alguma coisa para vocês sobre câncer, uma informação de uma forma mais fácil de entender para pacientes, para familiares, para amigos de alguém que tem câncer, para que isso se forme uma corrente de conhecimento que se propaga pela internet e que isso ajude muita gente. Então eu vou começar aqui pelas perguntas. Eu vou fazer a primeira pergunta aqui, que foi até eu mesmo que coloquei aí para mim, para eu responder. Por que fazer uma live de perguntas e respostas? E meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, né? Para quem aí me conhece, sabe que tem bastante tempo que eu lido com essa área, que eu me formei lá no Instituto Nacional de Câncer, lá no Rio, que eu terminei, e comecei a trabalhar com cirurgia oncológica. Então, nesse trabalho todo que eu já fiz, já trabalhei em vários hospitais, né? Eu comecei trabalhando na Santa Casa de Belo Horizonte, fiquei 2 anos lá como cirurgião oncológico, e depois eu vim aqui para Vitória, onde eu me instalei, e aqui trabalho como cirurgião oncológico, e aqui na minha clínica, em alguns hospitais de oncologia. E dentro dessa minha trajetória, o que eu vejo que é muito comum com os pacientes com câncer, ou familiares de pacientes com câncer, ou amigos, é que existem muitas dúvidas, né? E perguntas assim que são muito frequentes e corriqueiras que aparecem para mim, e uma a uma eu vou ali respondendo. E eu noto que, ao responder essas perguntas, por mais que nesse momento de interação, nesse momento de atenção, né, de empatia que eu procuro, né, ter com os meus pacientes, tentando entender de onde que vem aquela pergunta, nesse momento de responder, e conforme a gente vai tirando as dúvidas dos pacientes, e eles vai formando uma imagem na cabeça deles, né, por que surgiu aquele câncer, por que aquela doença está ali, como que vai ser o tratamento, depois como vai ser uma cirurgia, como que vai ser a recuperação, como que vai ser depois o acompanhamento, os exames. Realmente são muitas perguntas, e até nos casos mais difíceis, nos casos mais desafiadores, até casos em que
não é possível mais reverter a doença. As dúvidas são muito importantes de serem tiradas, a gente tem que dar ouvido, eu tenho que ouvir bastante esses meus pacientes e como cada caso, até nos casos mais delicados em que, né, eu posso ali estar diante de um paciente e eu vejo ali que tem tantos problemas, o câncer pode estar tão avançado mesmo, que eu estou ali naquela situação que, opa, ali eu tenho que acender ali uma luzinha aqui em mim e falar, opa, Alex, aqui, sim, aqui você tem muita coisa para fazer, aqui sim você vai ajudar esse paciente a aliviar esse sofrimento, você vai fazer os familiares entenderem que aquela situação que está acontecendo, infelizmente, a gente vai ter que lidar com ela, infelizmente a gente vai ter que fazer o melhor possível naquele caso, né? E o só do fato de você de eu estar ali, né, do paciente receber uma informação de qualidade do especialista voltada para aquele problema, alguma coisa, mesmo que você não está mexendo no câncer, não está tirando nada, não está mexendo, né, em qualquer situação, né, no paciente que está ali para fazer o tratamento, para ficar curado, ou aquele que vai controlar o câncer, em qualquer dessas situações, as perguntas respondidas, elas vão ajudar muito a essa pessoa lidar melhor com o problema e também se cuidar mais e passar pelos tratamentos da melhor maneira possível, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui hoje essa 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 live, tá? Vou aproveitar a pergunta ali que o seu Wilton fez, por que que eu escolhi a cirurgia oncológica? Tem realmente uma relação com a minha vida, né, de criança, né, que eu tive alguns parentes que tiveram câncer, meu avô teve câncer, morreu de câncer de esôfago, eu tive um tio que morreu de câncer de abdominal muito grave, assim, muito novo. Então, isso me chamou muita atenção. Depois, quando eu fui estudar durante a minha formação, eu vi que os casos oncológicos, eles me despertavam assim mais curiosidade mesmo. Eu cheguei a trabalhar com uma médica em clínica da dor, em oncologia, e isso foi me deixando cada vez mais com vontade de fazer alguma coisa pelos pacientes oncológicos. Depois fui fazer cirurgia, também gostava mais das cirurgias mais complexas. Hoje, quem me conhece sabe que é o que eu gosto de fazer, o que eu amo fazer são cirurgias complexas, casos desafiadores. Casos fáceis também é o que a gente quer fazer também, mas que é o que me move. Então, realmente, eu descobri a cirurgia oncológica como uma especialidade única que me faz muito feliz e eu agradeço aqui também a presença aqui de vocês, porque realmente tratar o câncer pode ser difícil, pode ser desafiador, mas ele é necessário, a gente vai ter que enfrentar ele e nós vamos vencer de alguma maneira. A gente precisa vencer esse desafio, tá? Então, obrigado aí pela pergunta, seu Wilton. Então, é por isso então, que eu decidi fazer essa live de Tira Dúvidas. Os benefícios aqui, pensando nos pacientes que estão ouvindo, é que uma pergunta que alguém vai fazer vai servir para outra pessoa, né? Eu me vejo respondendo perguntas, né, no meu dia a dia, e realmente as perguntas elas se repetem, muitas delas, então por isso é importante perguntar, não fique com vergonha de perguntar, a pergunta será respondida ou será anotada para uma próxima live. Alguns pacientes fizeram umas perguntas assim, que são um pouco mais complexas do ponto da resposta, que às vezes a resposta merece uma live inteira, então se algum paciente que fez uma pergunta para mim e deixou essa pergunta no ar, né, para mim, eu vou responder e eu fico à disposição de quem quiser mandar um direct, mandar uma pergunta para responder, alguém que tiver mais. Ô, doutor Alex, você não respondeu minha pergunta?
mas me responde logo aí. Então manda um direct aí que eu te respondo, tá bom? Então não fique com vergonha de fazer perguntas. Então eu vou passar para a primeira pergunta, tá? Tem algumas aqui, eu anotei todas, tá? Deixa eu começar aqui então. Foi essa aqui a primeira pergunta que eu selecionei, tá? Anotei tudo aqui no meu caderninho, né? Tem um caderninho que eu vou anotando aqui as coisas para não esquecer. Então a pergunta é essa aí, ó. É uma paciente que tem 30 anos, ela teve o diagnóstico de câncer de colo de útero, já tem aí bem uns 6 anos que eu operei essa paciente, mais ou menos, e eu fiz uma esterectomia radical. É uma paciente que não tinha filhos, mas que o tumor já estava um pouco crescido para a gente pensar em preservar a fertilidade, então ela precisou fazer uma esterectomia radical. E esses casos de câncer de colo de útero, é possível preservar os ovários. Os ovários, eles têm uma função endócrina muito importante nas mulheres, que são os hormônios femininos, que são importantes para a função sexual, para a função cardiovascular, para a felicidade da mulher, né, para a mulher se sentir reabilitada. Então, normalmente, essas pacientes é possível preservar o ovário, né, sem risco nenhum. E normalmente é possível tirar o ovário da região onde ele nasceu, onde ele ficou ali na pelve, para uma região mais superior do abdômen, aonde caso essa paciente precise de tomar uma radioterapia, a radiação na pelve não vai atingir os ovários, não vai entrar na menopausa precoce. Então essa paciente estava me perguntando, eu que eu tenho os ovários, eu posso ter TPM? Pode. Então a resposta é, pode ter TPM, porque continua o ciclo menstrual, né, como se estivesse tendo um ciclo menstrual, o ovário continua ciclando, né, tendo os picos hormonais, e a tensão pré-menstrual, que é o período um pouco antes da mulher menstruar, ela culmina aí com a menstruação, e é um período que a mulher está mais sensível, às vezes está mais mal-humorada, ou às vezes está mais com uma sensibilidade à dor aumentada, altera um pouco um inchaço nas mamas. Então essa alteração hormonal, mesmo para quem tirou o útero e preservou os ovários e está na idade reprodutiva, ela se mantém, tá bom? Que mais que ela perguntou? É possível ter prenhez tubária, quem tira o útero? Não, não tem não, não é possível não, porque a vagina fica fechadinha, né? A vagina fica fechadinha, é possível ter relação sexual, mas ela não tem mais comunicação interna mais, então não é possível ter prenhez tubária, e na maioria das vezes a gente tira as trompas uterinas até para ajudar a diminuir o risco de câncer de ovário. Essa foi a primeira pergunta. Vamos para a próxima pergunta, vamos ver aqui. Tá aí a pergunta. O que é conização uterina e quais são os riscos que a mulher pode ter? Então, a primeira coisa é o seguinte: a conização uterina é um procedimento que a mulher faz, que a gente faz no útero. Nesse meu desenho aqui, aqui seria a vagina, aqui o colo do útero, o útero, né, inteirinho, com a cavidade uterina, aqui são os ovários, aqui as tubos uterinas. As mulheres que já tiveram relação sexual, principalmente a partir dos 25 anos, precisam fazer preventivo anualmente e fazer visita regular ao ginecologista. Então, o ginecologista ele colhe o preventivo dessa área aqui, que é o colo uterino. Essa região aqui é uma região um pouco sensível à infecção do HPV. O HPV é um vírus muito comum na população, é muito prevalente, né? Quase toda a população teve ou tem contato com esse vírus. Existem mais de 120 tipos de HPV, mas existem alguns tipos de HPV que são mais perigosos e que podem causar o câncer de útero, de colo uterino. É tão comum que as mulheres que
que são sexualmente ativas, ao chegar com 50 anos, praticamente 80% delas tiveram algum contato com HPV. Desse contato, somente 3 a 5% dessas pacientes que vão desenvolver o que a gente chama de lesão precursora, lesão pré-maligna do câncer. É uma porcentagem pequena, mas essa lesão precursora do câncer, passado-se um tempo, ela pode virar um câncer. Então, o preventivo serve para identificar essa alteração no começo e depois tratar essa alteração de alguma maneira que a gente faça diagnóstico precoce do pré-câncer e do câncer e assim a gente consiga curar o câncer de uma maneira mais fácil ou do pré-câncer. Dessas pacientes que têm essa lesão pré-maligna de câncer, somente 1% vai desenvolver o câncer de colo de útero. Então, não é uma incidência tão grande em quem tem HPV, não quer dizer que a pessoa tem HPV que vai ter câncer de colo de útero, mas quer dizer que tem que se cuidar, tem que fazer preventivo, ir ao ginecologista pelo menos uma vez no ano, e a partir dos 65 anos que a mulher já está liberada, normalmente, tá? Então, a conização é um procedimento em que a gente, quando encontra alguma alteração aqui no colo do útero, no preventivo, vai para uma colposcopia, que é um exame com uma lupa, que a ginecologista enxerga essa região melhor. Ela pode fazer uma biópsia, e essa biópsia ser indicativa de uma conização, que é quando a gente tira um pedacinho assim do colo do útero, parecendo uma tampinha, um cone mesmo, e a gente estuda essa região para saber se aqui tem o câncer ou não. A depender desse resultado, a paciente pode ficar curada desse problema, ou pode até precisar de uma cirurgia maior para poder tirar o útero, se for algum câncer. Então, a pergunta da paciente foi: quais são os riscos que a mulher pode correr? Os riscos dessa cirurgia, basicamente, são da própria cirurgia. Então, alguém que faz uma cirurgia dessa pode ter algum sangramento, né? É feita a retirada, é tudo pela vagina, tanto pode ser por via ambulatorial, que é feita com uma alcinha de cirurgia de alta frequência, isso pode ser feito no ambulatório, no consultório médico, ou alguns casos quando tem que fazer umas retiradas um pouquinho maiores, ou o paciente precisa de uma anestesia mais importante, é preciso o paciente ir para o hospital e a gente faz isso no hospital, também é possível, tá? Então, existe o risco da cirurgia inerente ao procedimento, como qualquer procedimento médico, é feito pela vagina. Fica um tampão vaginal que ajuda a estancar o sangue. No outro dia, a gente costuma retirar esse tampão. E a paciente que fez o tratamento internada, ela no outro dia tem alta, normalmente, tá? O risco que tem é ter algum sangramento, tá? A gente fica vigiando depois no consultório. Ou pode ter alguma infecção ali no lugar, a gente também fica vigiando, né? Normalmente uma cirurgia tranquila, tá? Não é alguma coisa muito ruim, tá bom? E a paciente pode engravidar depois? Pode. Normalmente, depois de 6 meses, a gente repete o preventivo para ver se está tudo bem. Depois acaba repetindo com 1 ano. E de 6 meses a 1 ano depois, estando tudo bem, o ginecologista liberando, a mulher oficialmente pode engravidar sim, tá? Existe um risco teórico, né, de aumento da incidência de parto prematuro ou até de aborto tardio. Então, por isso, toda mulher que faz conização uterina precisa de um acompanhamento mais de perto com o obstetra. Não é todo mundo que vai ter isso, tá? O parto prematuro ou o aborto, mas o médico obstetra sempre vai estar atento, porque em algumas situações também passíveis de discussão, né? Isso é uma conduta obstétrica. Em alguns casos pode precisar fazer um procedimento que dá um ponto para tentar fechar ali, que chama cerclagem uterina. Também é um assunto controverso, mas o que eu quero dizer é que quem já fez uma conização, quando fica grávida, precisa de um cuidado, precisa falar para o médico obstetra para que ocorra tudo bem, tá bom? Então, a conização ela também pode ser utilizada para tratar câncer de colo de útero inicial, principalmente na mulher
com o tumor mais inicial mesmo, até um câncer invasor pode ser tratado com uma conização mais extensa ou com uma traquelectomia, que a gente pode fazer ou por via vaginal ou por via robótica, e que esse tratamento normalmente preserva a fertilidade da mulher e sim requer uma atenção especial. É um assunto muito pertinente porque o câncer de colo de útero ele atinge a mulher e pode atingir a mulher em até 3% dos casos na gestação, no período da gravidez, que envolve tanto o pré-natal como os 12 meses após o parto. Esse período, como a mulher acaba fazendo mais exames, 3% dos diagnósticos de câncer de colo de útero são dados nessa fase. Então é bem delicado, a gente tem que ver cada caso, né? É importante tirar o medo da paciente, dar confiança para ela e em casos iniciais é possível preservar a gestação e tudo vai dando certo também, tá bom? Sempre a mulher, a mãe, vai seguir o que a mãe quiser, né? O tratamento segue muito também a vontade da mãe, tá? Nessa situação, tá? 45% das mulheres têm câncer de colo de útero no período reprodutivo, na fase reprodutiva da vida, e as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde, né? Então, por isso tem que se cuidar, tem que dar atenção, tem que reservar um tempinho para ir no ginecologista sim, fazer o preventivo sim, se cuidar, usar preservativo. E também a questão do câncer nesse período, toda paciente que tem câncer e está na idade fértil, né, na idade reprodutiva, precisa de ser encaminhado para um médico da reprodução, né, um especialista em reprodução, para fazer um aconselhamento reprodutivo, né, tanto câncer de colo de útero, tanto câncer de ovário, principalmente, endométrio mais raro, quando diagnosticados na mulher em idade reprodutiva, sempre é importante a gente fazer essa discussão com a paciente, né, do impacto que isso vai ter na vida dela, na vida reprodutiva. E hoje a gente sabe que em muitos casos, principalmente os casos iniciais, é possível sim, né, utilizando também técnicas minimamente invasivas, técnicas como a robótica, como a laparoscopia, em que a gente consegue com mais sucesso também e mais estética tratar o câncer de uma maneira correta, sem levar aumento dos riscos, né? A gente quer tratar, curar o paciente, a paciente, mas também a gente quer preservar a fertilidade. Então hoje é possível fazer esse trabalho, né, ouvindo a paciente e levando ela para o melhor caminho possível, tá? Essa é a minha palavra sobre essa pergunta. Vamos para a próxima pergunta. Peraí, tem uma pergunta aqui. Tenho 2 anos que fiz tratamento com quimio-rádio, sangrei 3 dias seguidos. Bem pouco, mas sangrei. Tá aí a sua pergunta, eu vou responder ela agora. Olha só. Essa paciente aí fez um tratamento de câncer, né? Fez quimio-rádio, né? E o câncer, né? Provavelmente o câncer de ginecológico que ela fez, pelo que eu estou entendendo aí. O câncer ginecológico na mulher, muitas vezes ele começa com sangramento, né? Então, esse sangramento chama muita atenção da mulher. E esse sangramento, muitas vezes, leva ela para o médico. Então, as mulheres, elas são, sim, mais cuidadosas, elas são mais propensas a procurar o médico, isso é muito bom, parabéns para as mulheres. Os homens precisam copiar as mulheres, tá? E assim a gente consegue ter diagnóstico mais precoce. E quando acaba o tratamento, ou quando faz uma cirurgia, ou quando faz um tratamento com cirurgia, com quimio-radioterapia, um sangramento também vai chamar muito a atenção dessa mulher, foi o câncer de colo de útero. E isso vai causar um pouco de medo, um pouco de receio, às vezes vai ter relação e o sangramento pode vir, ou vai se limpar no banheiro e vir um pouquinho de sangue, ou faz um pouco de xixi para quem faz radioterapia. A radioterapia pode irritar não só a vagina, com a vagina ficando mais fininha,
mais propensa a sangramento, mas também pode irritar a mucosa da bexiga ou a mucosa do reto. Então vai ter dia, pode acontecer de ter um sangramentozinho urinário ou ter um pouquinho de sangramento retal. E o acompanhamento médico, né, a importância do acompanhamento médico dessa mulher estar diante do seu médico para tirar uma dúvida, caso aconteça dela ter um sangramento fora do esperado, ou dela entender o corpo dela, não, esse sangramento aqui o doutor Alex ou o meu médico já disse que é porque está mais fininha mesmo a minha vagina, é porque eu fiz uma relação aqui e sangrou um pouquinho, ele fez os exames e está tudo bem, bom, que bom, eu vou ficar tranquilo com esse sangramento. Então veja como essa perspectiva assusta, mas com o tempo a confiança vai ganhando e vai dando tudo certo. Hoje mesmo, né, uma paciente minha, uma filha de uma paciente minha que é médica também, que eu fiz uma cirurgia robótica, já tem 1 ano, ela está bem, mas que eu vi ela até há pouco tempo aqui no consultório, câncer de endométrio. Ela, ô doutor Alex, a minha mãe ela teve um sangramento, está com corrimento. Opa, sim, por mais que você veio aqui comigo, que eu te examinei, que eu vi seus exames, venha para mim, né? Então, o que eu falo muito para as minhas pacientes é, você veio aqui numa consulta de revisão comigo. Eu vi você, eu te examinei, a gente conversou, a gente falou se você está bem, como é que está a sua saúde, se você está cuidando da saúde. Eu trato isso com muita seriedade, minhas pacientes, para elas entenderem que o câncer ele também pode vir para você como um puxão de orelha, como uma forma de você se olhar mais, se cuidar mais, entender que você vai ter que ser mais gentil com você mesmo, você vai ter que, às vezes, tem um sangramento, tem uma coisa diferente no corpo, vai lá no seu médico e ele sim vai poder te dar uma informação super detalhada e tirar sua dúvida. E na maioria das vezes não vai ser o câncer que está voltando, mas a forma da pessoa voltar até antes do que o médico programou, isso é importante, porque é sinal que a pessoa está numa vigilância ativa e sim, se for o caso de ser uma recidiva, tem tratamento também. Então, o acompanhamento, ele não só serve para a pessoa, né, ficar fazendo exame, se sentir bem, mas sim, ele pode sim encontrar uma coisa ali que não está legal, que às vezes pode até não estar, a pessoa não está sentindo, mas que tem tratamento, que tem como a gente fazer um tratamento, pode ser um tratamento até curativo, uma coisa que tem controle. Né? Diferente de quando a gente espera muito tempo uma coisa voltar, e o câncer, quando é diagnosticado no início, é mais fácil de curar, e quando o câncer volta, infelizmente, mas também quando essa recidiva, que a gente chama, é descoberta no início, sim, vai ser curada com mais facilidade ou controlada com mais facilidade, tá? Voltando aqui para outra dúvida, que são as dúvidas de uma mulher de 60 anos que descobriu um cisto ou uma massa no ovário suspeita. Essa paciente não tem uma nem duas dúvidas, não, tem várias dúvidas, tem muita dúvida. E essa dúvida, igual eu falei no início da live, cada dúvida, cada pergunta tem que ser respondida. Então aqui eu costumo aqui na minha clínica, né, na Clínica Almeida Leite, marcar meus pacientes a cada 1 hora, porque eu sei que precisa de uma atenção. Eu sei que o paciente com câncer, ele precisa ser ouvido. Ele precisa de um médico, tá? Com olhos e ouvidos atentos às suas dores, às suas angústias. E isso também passa dele dar um espaço para o paciente perguntar o que ele quiser. Ele pode perguntar o que ele quiser. Então esse é um momento importante, tá? Que a gente tem que dar para o paciente. Independente em qual fase que ele está. Se é no começo, no diagnóstico, se ele está prestes a fazer uma cirurgia oncológica, que muitas vezes são cirurgias extensas, ele precisa tirar todas as suas dúvidas, ele precisa entrar ali naquele tratamento com o coração aberto, mas também ele precisa estar ali diante de alguém que está amparando, que está dando ali uma mão amiga, está dando ali um braço de alguma forma para levar para um caminho mais fácil de percorrer, tá? Então essa paciente,
com uma massa anexial, né, uma massa no ovário. Essas massas anexiais, elas podem acontecer na mulher em qualquer fase da vida. Elas assustam porque algumas delas podem ser câncer sim, mas a maioria delas não são câncer, tá? 85% das massas anexiais dos tumores e cistos do ovário, da região próxima ao ovário, eles são benignos. Então, até vou convidar vocês a assistir uma live que eu fiz sobre os cistos e tumores de ovário, em que eu falei muita coisa legal, né? Então, pode ir lá, voltar lá e assistir, que vai valer a pena, quem se interessou por esse tema, tá? Então, essa paciente aí, ela fica com medo de tudo, ela fica com medo de não melhorar, ela fica com medo de não se recuperar, com medo da doença espalhar no período que está fazendo a cirurgia. Então, uma coisa que eu falo para os meus pacientes, durante o período que você está fazendo os exames pré-operatórios, o câncer não vai piorar. Ele não surgiu aí do dia para a noite, ele não apareceu de uma hora para outra. Então, a gente não vai ficar enrolando para fazer os exames, a gente vai tentar sim fazer o mais rápido possível, que isso é importante, mas esse período que a gente perde fazendo os exames, na verdade a gente vai ganhar, porque a gente vai entender como é que aquilo está no corpo e quando a gente entende o problema, a gente resolve ele de uma maneira muito mais fácil, de uma maneira muito precisa. Então, o câncer não vai piorar, né? Uma das dúvidas que essa paciente tem é que o câncer não vai piorar, o cisto não vai crescer, não vai estourar. A chance dele acontecer nesse período é pequena, muito pequena, de forma que é seguro fazer todos os exames, porque os cistos de ovário a gente não consegue fazer uma biópsia antes de operar. A gente precisa fazer os exames, entender como é que está aquilo ali tudo no corpo, porque o cisto de ovário a gente tem que tirar ele inteirinho, tá? A gente vai fazer a operação ou por via aberta com corte, ou por via laparoscópica, ou por robótica. A gente vai tirar aquele cisto bem inteirinho, né, da melhor maneira possível, e a gente vai, durante a operação, levar ele para um exame que o médico vai dizer: é benigno, é maligno, ou é um tipo borderline, que é um tipo que está entre um e outro, e também é um tipo que está relacionado mais com cura, sim, e que a gente consegue tratar muito tranquilamente. Então veja como essa mulher entra na cirurgia com várias dúvidas. Então aqui meu papel nessa paciente é conversar, é tranquilizar. É sim verdade que o câncer de ovário, né, 1 a cada 3 mulheres com essa idade, acima de 65 anos principalmente, com essas massas no ovário, a chance de ser câncer existe, 1 em cada 3. E na mulher que está menos de 45 anos, essa proporção sobe para 1 em cada 15 mulheres. Então, a paciente vai chegar aqui com muitas dúvidas, com muitos medos, mas aqui é a hora de eu encorajá-la a fazer os exames, a pensar, a ter os melhores pensamentos possíveis, a se conectar com Deus, a fazer com que suas orações, a sua fé, a sua família, né, aquela energia positiva apareça e que venha benigno, com fé em Deus, mas também se vier maligno, a gente vai aceitar. A gente também vai procurar as boas notícias, que muitas vezes existem, até porque a maioria das vezes que o câncer de ovário é diagnosticado com ele fechadinho no ovário, a chance de cura ela é real, ela existe. Então, a gente tem sempre que pensar por esse lado positivo, tranquilizar, tirar as dúvidas sim, né? É o motivo aqui da minha live de hoje. E tem muito assunto aqui para a gente falar, tá? Então ela fica com medo de morrer. Será que eu vou morrer? A pergunta que eu vou falar que vai respondida é sim, todo mundo vai morrer. Mas não necessariamente você vai morrer desse problema. A grande chance é que não, tá? Então, quanto tempo isso vai durar? Bom, vai depender porque quando faz uma operação, né, a paciente ainda vai recuperar da cirurgia. Essa cirurgia tanto pode ser pequena em casos em que o câncer não é câncer ou quando o câncer é inicial, como pode ser maior. Então vai depender da recuperação, da cirurgia. O que eu gosto muito de falar
cada etapa do tratamento a gente tem que dividir, a gente não pode pensar como um todo, senão a gente fica desesperada, e aí a gente vai dividindo cada etapa, vai vencendo uma por uma, e sim, a gente tem a tendência, né, a gente, ser humano, né, em pensar muito lá na frente, e isso causa muita ansiedade. Se a gente observar a natureza não é assim. O peixe, ele nada, ele não faz esforço para nadar. A grama, ela cresce, ela não faz esforço para crescer. Uma semente que você planta, ela vai demorar uns dias para crescer, para virar uma árvore, para dar frutos. Então a natureza, ela já dá, né, o universo, Deus, ela já bota isso para a gente, a lei do universo. Vamos ter calma, vamos ter mais paciência, vamos esperar o tempo passar, vamos esperar a natureza agir, vamos ter os melhores pensamentos possível e que tudo dê certo, e que você fique curado, e que você fique bem. Se não ficar, que o tratamento corra tudo bem, que ele devolva para você a sua paz, que devolva, né, uma ausência de dor, que devolva um retorno às suas atividades laborativas, e é isso que a gente quer, tá? Vamos para a próxima pergunta? Vamos lá. Quem teve câncer de pele pode ter câncer de pele em outro local? Pode dar metástases? Então a gente saiu um pouquinho da parte ginecológica, a gente pode voltar depois, mas tá aí. Eu fiz uma live sobre câncer de pele na semana passada, vou convidar vocês a assistir também, que ficou muito legal. Quem teve câncer de pele, normalmente, são pessoas que têm uma exposição maior ao sol. O sol é o principal fator de risco, né? A exposição prolongada ao sol, acumulativa durante a vida de uma pessoa, é o maior fator de risco para o câncer de pele. E vai se somar. Todo câncer, ele tem dois componentes principais para ele aparecer. Um é um fator biológico, que é a condição da pessoa. Se ele tem olho claro, se tem pele clara, se fica facilmente queimada, ou se é careca, ou se tem alguma doença de pele. Isso é uma condição biológica, genética. Isso vai se somar com os hábitos de vida da pessoa, né? Com os fatores aí ambientais. Então, se essa pessoa tomou muito sol e ele teve um câncer de pele, sim, essa pessoa tem um risco maior de ter outro câncer de pele. Existe uma estatística que até 40% das pessoas que tiveram um câncer de pele nos próximos 5 anos pode ter um outro câncer de pele em outro local do corpo. Então, todo paciente com câncer de pele fica em vigilância. O paciente como um todo. Para casos de melanoma, por exemplo, que é um tipo de câncer mais grave, que eu vou até falar aqui, potencialmente mais grave, esse câncer, até 10% das pessoas que tiveram melanoma pode ter outro durante a vida. Então veja como é tão importante todo paciente que já teve câncer de pele continuar o acompanhamento com o médico cirurgião oncológico, né, ou cirurgião que tratou esse paciente, porque ele vai ser a melhor pessoa para examinar ali a cicatriz, para estar fazendo palpação das regiões das ínguas, se for o caso do paciente, para fazer exames com o oncologista. Então, como é importante esse acompanhamento. E também o acompanhamento com o dermatologista. Então, essas pessoas, esses pacientes que tiveram câncer de pele, no início, é preciso ir sim 2 vezes ao ano no dermatologista, depois ele vai espaçando mais, porque vai também procurar outras manchinhas. E caso a gente encontre alguma manchinha nova no corpo, a gente vai investigar, ou às vezes não é câncer, a gente vai só tranquilizar e assim vai indo. Então quem faz essa vigilância, mesmo se tiver um câncer depois, as chances que a grande chance de ter um diagnóstico precoce e de ter o câncer curado novamente, tá? O câncer de pele, ele pode dar metástase, né? Que é a segunda parte dessa pergunta. Bom, existem 3 tipos principais de câncer de pele.
Dois deles são os mais comuns, que são os tipos que são câncer de pele não melanoma, que é o tipo de câncer mais comum no Brasil, mais ou menos aí 177 mil casos são esperados para esse ano. E esses tipos, que são eles, o carcinoma base celular, que corresponde a 70% dos cânceres de pele, é um subtipo que não dá metástases, mas que pode acometer principalmente a área da face e pode surgir como uma pintinha branca, como uma manchinha, uma área avermelhada irregular, que pode depois ir crescendo e virar uma ferida grande. Esse tumor não dá metástases, mas precisa de atendimento especial porque ele pode crescendo e crescendo e destruindo as regiões e ser mais difícil de curar, tá? Mas a boa notícia é que a maioria das vezes ele é diagnosticado no início e que ele é curado na maioria das vezes, tá? O carcinoma base celular que não dá metástase. O SEC, o carcinoma espinocelular, é o segundo tipo mais comum, corresponde a 20% dos casos de câncer de pele. É um tipo um pouco mais agressivo, então quando ele está mais crescido, ele está mais avançado, ele pode dar metástase tanto para ínguas regionais, onde ele nasceu, ou pode dar metástase à distância, tanto para ínguas quanto para a região do pulmão ou outros órgãos. E pode dar metástase hematogênica, que a gente chama. O maior cuidado é esse, é reconhecer ele no início. Todo câncer de pele ele precisa de um tratamento especial com um especialista. É preciso fazer uma biópsia inicialmente para a gente saber o tipo que é e depois fazer o tratamento definitivo. Então, se o câncer de pele, o carcinoma espinocelular, esse que eu estou falando aqui por último, ele normalmente ele aparece como uma ferida que não cicatriza, uma área onde facilmente sangra, uma área feia, uma verruga que cresce, que dói. Isso precisa de um acompanhamento. Uma ferida que demora mais de 4 meses para cicatrizar precisa de acompanhamento médico, de biópsia, porque isso não está certo. Pode ser câncer? Pode, então a gente tem que dar atenção, porque se a gente não der, sim, pode dar metástase, pode ser mais difícil de tratar. O câncer de pele melanoma, ele corresponde a 3% dos casos de câncer de pele. É uma porcentagem pequena, mas é o que mais assusta, porque é o que está mais relacionado a mortes por câncer de pele. 90% das mortes por câncer de pele é devido ao melanoma. Então, o melanoma, quando diagnosticado no início, a chance de cura é altíssima, chega a 99%, mas quando ele está metastático, quando ele dá metástases, ele espalha, essa sobrevida em 5 anos cai para 25%. É uma coisa assim muito importante da gente também entender cada vez mais sobre o câncer de pele, preservar da exposição do sol, entender os sinais suspeitos, né? O câncer melanoma normalmente surge com uma pintinha pretinha, na maioria das vezes, mas ele pode vir como uma pintinha ou uma ferida sem pigmento, então por isso é importante cada lesão suspeita ou nova que a pessoa tenha um cuidado de levar ao dermatologista. Muitas das vezes não vai ser câncer, mas tem que cuidar, tá bom? O melanoma então é isso, ele também pode espalhar e a gente precisa de uma atenção especial. Mas aí vem o paciente e fala: ô, doutor Alex, mas e o meu caso? O meu caso, especificamente o meu caso, já espalhou? Então, toda vez que qualquer paciente que tem câncer vai no médico com diagnóstico inicial, ele vai pegar o caso, examinar o paciente, ver, né, aonde que está a lesão, ver os exames de imagem, ver se caso tem biópsia, como que é aquela biópsia, qual o tipo do tumor. Daqui a pouco eu vou falar mais um pouquinho de estadiamento, de grau de câncer, que é uma outra pergunta que fizeram. Mas então, veja que o médico ele tem que ver o paciente como um todo, e às vezes sim precisa de alguns exames, tomografias, alguns exames para a gente detectar e entender como é que está no corpo. E dentro desse entendimento, a gente vai dar o que a gente chama de estadiamento, que é o que eu vou conectar com a próxima pergunta. O que é estadiamento do câncer? O que é grau? Então, estadiamento do câncer
E aí foi uma pergunta de uma paciente minha que falou: Ô, doutor Alex, enquanto eu não soube do estadiamento final do meu câncer, eu não sosseguei. Porque eu ficava ali vendo alguns blogs, eu ficava tentando ver na internet, e todo mundo falava de estadiamento, de grau. O que que é isso? Que coisa é essa? Então ela ficava ansiosa porque ela queria saber o estadiamento. E o que que é o estadiamento? O estadiamento é como o corpo está como o câncer está no corpo. Esse estadiamento ele foi criado para unificar a comunicação médica. Então, quando eu tenho um paciente com melanoma, estágio clínico 1, pronto, já falou tudo, já falou muita coisa sobre isso. Então, eu sei que é um paciente, a chance dele de ficar curado com o tratamento correto é alta. Ah, é um paciente com câncer de intestino, estágio clínico 3. Opa, esse paciente, eu já estou aqui sabendo que é um paciente que talvez vai precisar de uma cirurgia, de uma quimioterapia. Então, entenda que o estadiamento ele é feito para classificar a doença, mesmo que tenha um nome específico, por exemplo, melanoma, mas ela vai colocar o paciente, a doença, em grupos de risco, em grupos de menor risco até o grupo de maior risco. Então, cada estadiamento é um grupo. E para cada grupo de pacientes, para cada estadiamento, eu vou ter um tratamento. Então, veja como é importante agrupar os pacientes de uma maneira que a gente chama de estadiamento. Esse grupo, ele então vai ser importante porque a gente, além de ter uma noção para a gente se comunicar de como aquele paciente está, a gente vai ter uma noção com base na estatística de o que a gente vai esperar que aquela doença se desenvolva no corpo daquela pessoa, como que eu vou tratar aquilo, qual é a melhor cirurgia, qual é o melhor tratamento. Então, para isso vai servir o estadiamento. E as formas que a gente tem de estadiar é o que a gente chama, mais comum é o estadiamento TNM, o que quer dizer? O T é o tumor, como é que o tumor está, qual é o tamanho dele, como que ele está infiltrando o corpo. O N é de linfonodo, de nódulos, de ínguas, como que estão as ínguas, se não tem nenhuma íngua alterada, se tem uma íngua alterada, 2, 3, ou aonde estão essas ínguas, isso vai dar também uma classificação N. A classificação M é metástase, se tem ou não tem metástase. Então a gente vai somar esse TNM, vai botar numa tabelinha. Todo câncer, todo tipo de câncer, ele tem um estadiamento específico, uma tabelinha, que a gente bota lá o TNM, o classificação T, o classificação N, a classificação M, e a gente vai dar o estadiamento. O estadiamento basicamente vai estar 1, 2, 3 e 4. O estágio clínico 1 é inicial, em que o câncer normalmente é mais facilmente curável. O estágio 2, sendo básico na explicação, o câncer começou a crescer um pouco mais onde ele nasceu, mas ele está ali no órgão. O estágio 3, às vezes o câncer está maior, bem maior, onde ele nasceu, e algumas vezes ele já está em algumas ínguas, já está mostrando que ele é perigoso, que ele está querendo se espalhar. E o estadiamento 4 é quando o tumor já espalhou, quando ele está muito grande onde ele nasceu, às vezes ele não tem metástases, mas ele é tão grande aonde ele nasceu que ele já é considerado metastático. Isso acontece em algumas situações e isso então vai servir para a gente para dar o tratamento certo. Então não quer dizer que é o estadiamento 4 que o câncer não tem cura, não. O que quer dizer é que esse estadiamento 4 a gente ainda vai entender como que é esse câncer naquele paciente. Cada paciente vai ter um tratamento, então isso vai ser individualizado para que tenha melhor resultado possível. E o grau tumoral basicamente é quando o patologista ele olha no microscópio e o quanto que aquela célula está esquisita, e quanto que aquela célula não está normal.
quanto mais alterada está a célula, quanto mais alteração ele vê, a célula está mais fora do padrão de como era para ela ser, ele vai aumentando o grau. E isso corresponde um pouco, tem relação com o comportamento do tumor. Quando o tumor tem um maior grau, ele tem a tendência de ser mais agressivo, tá? Sendo mais simples na minha explicação, mas isso é o grau tumoral, tá? Vamos lá. Próxima pergunta é o que é sobrevida. Muito se fala na sobrevida. Nossa, a sobrevida desse tipo de câncer é muito boa. A sobrevida nesse tipo de câncer é muito ruim. O que é sobrevida, curva de sobrevida? Toda vez que a gente bota uma estatística para cada estadiamento, existe uma forma da gente saber se para aquele estadiamento, qual que é o resultado daquele paciente, o que é esperado para aquele paciente. Então, para pacientes com estágio clínico 3 de melanoma, que é um tumor já regional, que a gente chama regional. Estatisticamente, na estatística americana, 65% dos pacientes vão estar vivos em 5 anos. Nossa, doutor Alex, agora eu fiquei preocupado, porque eu sou esse paciente aí com melanoma, estágio clínico 3. Mas acontece que cada paciente tem uma evolução, tem uma vida, é um ser específico. Isso é só uma questão estatística. E estatisticamente se espera que alguns pacientes desse grupo de estágio clínico 3 de melanoma, que é o exemplo que eu dei, podem evoluir ruim, a doença crescer muito e a gente não conseguir salvar ele. Tá? Isso é o que a gente chama de curva de sobrevida. Uma curva de 65% quer dizer que 65% dos pacientes ao final de 5 anos vão estar vivos. Isso é com base em estatística, tá, pessoal? E normalmente as estatísticas de câncer, elas nos países como o Brasil, subdesenvolvidos, elas são um pouco subnotificadas. Principalmente, às vezes, nas áreas do Brasil aonde é mais de interior. O Brasil é um país muito grande, então em capitais, em grandes centros, é mais fácil da gente notificar o câncer, mas em áreas rurais ou em lugares onde o Brasil não é tão desenvolvido, essa notificação é ruim. Então isso prejudica um pouco essas estatísticas. Mas como são estatísticas mundiais e elas, com base nelas é que são feitos os tratamentos, a gente usa elas sim como base, tá? Nessa mesma linha aí, depois de feito o tratamento, 5 anos depois, doutor Alex, eu fiz químio, eu fiz cirurgia, eu fiz radioterapia, eu tô bem, eu tô curado, o médico falou que tá tudo bem, que eu tô de parabéns. E aí, doutor Alex, eu vou te dar um tchau, que eu não vou mais voltar aí. Não, você não vai me dar tchau, não. Volta aqui. Você precisa continuar acompanhando. Então, todo paciente, o câncer, ele é uma doença crônica. Então, a gente tem que entender o câncer como um diabetes, como uma hipertensão. Todo paciente que teve câncer, ele tem que entender que o corpo dele também está cuidando do câncer. Não é só o tratamento que ele fez. Então, ele vai precisar se cuidar. Ele vai precisar, sim, ter uma vida menos estressante, vai precisar olhar mais para você. É uma coisa que eu falo muito, eu repito, não canso de falar. E a mãe do aprendizado é a repetição. Então, não vou cansar de falar que é, sim, para se cuidar, que quem se cuida, quem faz exercício físico, o câncer, a chance dele voltar diminui, sim, isso é verdade. Não é papo de quem quer só falar sobre cuidados de saúde, tá? Tem que se cuidar, tá? Então, o acompanhamento, eu já falei, ele serve para isso. Estatisticamente, quando o câncer volta, a maioria das vezes ele volta nesses 5 anos,
as recidivas, quando ocorrem, 75% delas são nos primeiros 2 anos, então por isso que todos os pacientes ficam vindo mesmo no médico a cada 3 meses, a cada 4 meses, e cada caso vai ter exame específico, vai ter orientação específica, mas é só para dizer que não quer dizer que o câncer vai voltar em 2 anos, mas que para entender que se o médico está mandando você voltar, é só porque ele está com mais cuidado mesmo, né? Vai passar, esse período vai passar, acredita, você vai ficar curado com fé em Deus. E sim, se o câncer voltar, esse acompanhamento vai ser importante porque o câncer, a recidiva diagnosticada no início, ela é mais facilmente curada também ou controlada, tá? Então esse é o benefício, né? Até 5 anos ocorrem 95% das recidivas e 5% das recidivas podem ocorrer depois dos 5 anos. Mas o que eu falo sempre para os meus pacientes fica tranquilo, pensa que quanto mais vai passando o tempo, a chance do câncer voltar diminui e acredita nisso, acredita, tenha seu bom médico aqui te acompanhando, tenha seus bons pensamentos e cuida da saúde e toca a vida. É assim que eu falo para os meus pacientes e as coisas vão dando certo, né? Infelizmente, igual eu estava falando, a gente não tem controle de tudo, né? A gente não tem como acelerar esses 5 anos, né? A semente, para até formar uma flor bonita, se desabrochar, ela leva um tempo, né? Forma lá o botão da rosa, a rosa vai abrindo aos poucos e a gente não tem por que acelerar a natureza. Vamos viver e vão viver da melhor maneira possível. Esse é o principal recado que eu quero dar hoje também. E a última pergunta está acabando aqui, eu quero agradecer muito. E a última pergunta é essa forma aí, ó. De que forma evitar o câncer, além da boa alimentação, exercício, qualidade de vida e exames? Que é isso que eu falei. Cuca fresca, cuidar da saúde, ter bons hábitos alimentares, fazer alimentação, exercício físico, fazer as idas regulares ao médico. Vou convidar todo mundo que está assistindo aí. Eu fiz uma live sobre principais formas de prevenção e exames preventivos do câncer. Eu botei bem lá em cima. Eu recomendo todo mundo de assistir, porque é um conteúdo que serve para qualquer pessoa, né? Cuidar da saúde, tá bom? Então, eu quero agradecer a todo mundo. Foi uma live muito legal, muito gostosa de fazer. Eu gostei. Diga aí se você gostou também. E até a próxima. Fiquem com Deus aí. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.